A gente pegou as principais contratações, 8 contratações. A gente vai brincar aqui para ver qual foi a melhor. Pode parecer fácil, pode não parecer. Vocês que vão definir. Eu estou aqui só para desempatar, caso alguém se abstenha de votar. Coisa que não acontece no programa. Normalmente a gente vota. Mal, mas votamos. Vamos dar uma olhadinha então nas opções. E aí o critério fica a escolha de vocês, porque a gente tem jogadores... O único que não foi contratado em definitivo é o Gabriel Barbosa. Que vai fazer o confronto ali com a Arrascaeta. Então, cara, olha essa, é uma seleção isso aqui, hein? Imagina todo mundo no mesmo time? Imagina só. Rodrigo Caio contra Felipe Luiz, Gerson contra Bruno Henrique, Rafinha contra Pablo Mari e Gabriel Barbosa contra o Jorginho de Arrascaeta. Porradaria, né? O mais legal é o seguinte, se em maio você falasse, pô, Pablo Mari... Quem? Tem o primeiro CD dele, é muito bom, baixei. Cara, ninguém conhecia o Pablo Mari, parece que nasceu na Gávea, né? É impressionante, assim, tem o Gerson, cara. O Gerson renasceu. Ele é de um conforto na função. E assim, o Gerson, quando surgiu lá no Fluminense, ele era um cara muito mais serelepe. Ele era um cara... Ele era um meio de meter aquela bola final, só queria dar a bola final. Era bolão. Isso, e de cair pro lado, drible, 1 contra 1. Assim, a ida pra Europa, aparentemente, pode não ter dado certo pro Gerson, mas transformou o Gerson hoje num jogador muito mais maduro. E se bobear, o Gerson vai entrar em ciclo de seleção. Vai mesmo. O Gerson do Fluminense... E teria muito mais dificuldade. Sim. O Gerson do Flamengo, por ter passado na Europa, hoje ele é um cara pronto para servir a seleção e, sei lá, eventualmente... Eu só faço aquela ressalva, e eu acho que está certo, eu acho que é um cara para ser observado na seleção, sem dúvida, de como ele vai responder quando o confronto for contra esses caras do nível Europa. Sim. Coisa até que ele conseguiu evoluir, mas... Se tivesse jogando, também, se tivesse fazendo essa diferença que ele está fazendo no Flamengo, na Europa, obviamente ele não teria saído. Eu não quero comparar a qualidade, mas lembra do Anderson? O Anderson se aposentou agora, né? Quer falar? Pode falar. Não, ia ser você, eu estava pensando. Não, fala. Por favor. É mais ou menos a trajetória parecida. Não, eu vi que você ia falar. Então é todo seu. O Anderson não fala nenhuma Ele fala Anderson Leis. Ele fala Anderson Leis. E ele também era um atacante, um cara que ia pra dentro, um armador de jogadas, um criador. Né? E foi jogar de volante e jogou bem. Foi bem. Período. Canhoto também. E se aposentou esse dia. Tá novo, hein? Eu tava vendo o meu filho aqui comentou. Ele na Batalha dos Aflitos ele tinha 17, né? Tá na notícia do UOL, você bota Anderson Grêmio ou Anderson Inter, aparece o UOL, a primeira matéria, ex-Grêmio e Inter, Anderson se aposenta e pode virar dirigente. Então, ele tá com 31, 32, dirigente. Né? Tá com Clica aí, tem idade dele. Olha aqui, ó. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra você. Antes da gente começar a estafeta. 31 anos. 31 anos mesmo. Ele tinha 17 na Batalha dos Aflitos. Você, evidentemente, não vai saber responder. Primeiro, o contato das queridas, com aquelas 5. Não. Qual é o critério? É só técnico ou envolve valores, custo-benefício? É técnico, impacto no time. Momento. É advogado? Ele é o advogado do diabo. Mais diabo que advogado, lembrando que o investimento é levado em consideração? Acho que pode ser levado também. Pode ser, não. Não, você vai estabelecer o seu critério. Porque assim, qual a melhor contratação? Qual a melhor contratação do Flamengo na temporada? Isso eu já li, Você pode achar, por exemplo, que o Gabriel Barbosa, por empréstimo, com tudo que vem entregando, é uma contratação melhor que o Arrascaeta. Então é custo-benefício. Também é custo-benefício. Porra, tu não entendeu o que tu estabelece. Tu quer botar a bola, bota a bola. Não, aí vira bagunça. Não, quer botar impacto no time, quer pôr... Ele deveria fazer essa... Pô, mas eu acabei de falar tudo isso, você ignorou tudo, você quer um critério único. Critério único não existe. Nem pra nós mesmo. Não existe critério aqui. Basicamente. Sabe qual é o critério, Ale? Você quer que eu te diga qual é o critério? O critério é não ter critério. Boa. Frase nova essa aí, viu? Boa. Vai. A meta é chegar lá e... Bruno Formiga, Rodrigo Caio contra Felipe Luiz. Eu acho essa a melhor disputa, porque o Rodrigo Caio tinha uma missão dificílima de se reinventar e de arrumar um problema que o Flamengo tinha, que era a zaga. Um problema. Então, assim, hoje o Rodrigo Caio voltou a ser convocado, o Rodrigo Caio hoje é um dos melhores zagueiros do país, ele ajuda muito ao Mari ter se estabelecido com esse conforto. Sem dúvida. O Flamengo tinha um problema na lateral esquerda? Não. Tinha muito menor do que na zaga. Verdade. Porque, assim, quer queira, quer não, quando o Felipe Luiz chegou, o René estava bem. Hoje parece piada falar, mas o René estava bem. Ele estava entregando o que tinha que entregar. Talvez fosse a melhor temporada do René. Só que, assim, não dá para disputar com o Felipe Luiz. Dito tudo isto, eu entendo o papel que foi feito pelo Rodrigo Caio, só que, assim, o Felipe Luiz, ele pegou isso que não era um problema, ele não só manteve, como melhorou uma absurda construção
do Flamengo pelo lado e, invariavelmente, em jogos grandes, tem Gabigol, tem Arrascaeta, tem o Diabo 4. O Felipe Luiz é o melhor jogador do Flamengo em campo. Então, assim, com todo respeito ao Rodrigo Caio e dane-se a produção. Felipe Luiz. Um voto para Felipe Luiz. Impressionante quando o Formiga, só um parênteses, ele arruma confusão com os integrantes da bateria, com o pessoal da produção, muita gente aí do staff também, funcionários. E com a galera nos comentários. Totalmente. Bizarríssimo. Não, você nem o Datena gosta tanto de confusão. Vamos lá, o voto agora é do Mauro Betting. Eu tô no caminho certo, Datena tá trilhardário aí. Voto do Mauro Betting para Rodrigo Caio ou Felipe Luiz. Usando todos os argumentos do Bruno Formiga, Felipe Luiz. É? Exatamente Alguém isso. que gosta de mim. Eu achei que eu ia no Mauro para ter um voto no Rodrigo Caio. Não, mas só para deixar... E até porque o Bruno enalteceu muito, eu gosto demais do Rodrigo Caio, ele merecia isso, e parece que é outro que nasceu na Gávea, né? Pela maneira como ele chegou à equipe, teve a lesão e voltou como se não tivesse tido problema, e com um novo treinador, com um novo companheiro, inclusive para a defesa se acostumar um pouquinho mais. Baita contratação, mas o Felipe Luiz, cara, é extra classe. Felipe Luiz. Tem duas coisas que o Felipe Luiz, para mim, é o mais do elenco. Ele é o mais inteligente do time. Verdade. Inteligente taticamente, inclusive. Dentro, fora. E o mais feio também. Isso aí, eu vou te contar uma coisa. O Arão ficou bonito depois que ele chegou. O Rodinei é uma graça. O Rodinei é o Brad Pitt. E figura, eu acho que é menos difícil você fazer, embora seja muito difícil, mas menos difícil fazer o papel do Rodrigo Caio do que o do Felipe Luiz. Os passes que o Felipe Luiz acha já passando pelas linhas... caras pela frente. É impressionante. Ele jogou futsal também, o Felipe Luiz. Ele fala que jogou melhor futsal do que futebol. E ele tem muito desse passe que é quebrador curtinho, de né? linhas. Que ele mete a bola bem rente assim, inclusive meia canela e tal. Ele tem muito disso, eu gosto muito desse jogador. Tem um passe do Felipe Luiz que eu gosto muito, que é aquele que ele tá virado como se fosse para diagonal, para dar o passe para o meio não, para lateral, porque ele constrói muito por dentro. Ele quebra no meio. E não são passes fáceis. E passes que já geraram... raras vezes ele erra. Ele acha na entrelinha ali, Bruno Henrique, Gabigol, o que ele já gerou de gol pro Flamengo. Você vai olhar, assistências do Felipe Luiz. Talvez o Rafinha tenha dado mais. Tô na orelhada aqui, que eu não parei para ver o número. Mas o passe que, de fato, ele gera a situação... Jogo, né? O Footstats faz essa conta, não tem a dúvida. O passe, o penúltimo passo, é impressionante. E tem uma coisa que você vê que é um erro, né? Que eu cometi, e eu acho que outros cometeram. O fato desandou. Que a gente sempre tinha a impressão que o Felipe Luiz não era bom só da defesa. Exatamente. E um dos motivos que ele saiu, não foi o único motivo não, tá? Eu acho que nem o principal, mas que ele e outros saíram do Atlético de Madrid foi porque queriam jogar mais bola. Mais bola. E o Simeone atacar mais, jogar mais solto, tocar mais a bola, tocar mais a bola, correr mais riscos. Simeone eu prendia mesmo. Muito. Ele e outros. É a época. Agora é até interessante. Esse, digamos, novo momento do Atlético, do Simeone, e o Renan Lodge é um belo exemplo, talvez nisso o Felipe Luiz, esse era o time que eu gostaria de jogar, um pouco mais ofensivo, saindo um pouco mais para o jogo, no Atlético. Vamos para o próximo confronto, que tem Gerson contra Bruno Henrique. E aqui é outra situação de um jogador que chegou... O nível que tá o Flamengo. Vou chamar de agora, né? Chegou depois da Copa América. E outro que começou o ano voando e jogando muito também. Vamos lá, Ali, abre aí a votação. É muito difícil, cara. É muito difícil. É mais difícil que o outro. Porque talvez é uma disputa do Bruno Henrique com o Gabigol, em algum momento da temporada foi um, nesse momento é outro, são os jogadores mais decisivos do time. Sim. Hoje o Gabigol é o mais decisivo. Já foi o Bruno Henrique o mais decisivo. E muito dessa decisão do Gabigol passa pelos pés do Bruno Henrique. Então ele é muito fera. Só que o Gerson arrumou meio campo. Ele bota todo mundo para jogar, né? O Gerson arrumou meio campo do time. Então é incrível, cara, como são dois jogadores que estão num momento espetacular. Cara, eu não sei o que votar, mas eu vou votar. Eu posso votar em qualquer um que vai estar bem votado. Eu vou cometer uma injustiça, cometeria de qualquer forma, para ficar com o driblinho do Bruno Henrique. Mas é só um critério. Então, um voto para Bruno Henrique e o critério do driblinho, quem já te acompanha sabe que você gosta do driblinho. E o Gerson tem driblinho também. Também. Eu vou ser... Vamos lá, Maurão. Eu vou ficar em cima do muro. Eu vou mesmo. Mas eu vou usar um critério até, digamos, de afinidade. Não é que eu não gosto, mas assim, eu mais rapidamente gostei do Gerson no Fluminense
do que do Bruno Henrique desde o Goiás. Eu sinceramente não imaginava que o Bruno Henrique fosse todo esse jogador. Produz esse tipo de jogador. De lado é impressionante. Tá impressionante. E alguns não rolam tanto, alguns são só caros, não quero citar nome já citando. Pode ser que tenha mais um do Goiás. Michael, que o ano que vem Michael, esteja que é no Flamengo. Bolão mesmo. Né? Joga muito. E interessa muita gente, Flamengo. joga muito. É o principal driblador do campeonato, inclusive, junto com o Arthur Gomes da Chape. Mas essa disputa, assim, como eu me afeiçoei primeiro ao Gerson no Fluminense, e aquela dupla Gerson e Kennedy, o casal sub-20, cara, eu só gosto muito do Gerson e fiquei encantado com o que ele está fazendo. Eu vou votar no Gerson porque eu me encantei mais rapidamente com o Gerson do que com o Bruno Henrique. Mas como disse ali, acho que qualquer um diria também, é um voto de grande qualidade. E repetindo, até a exceção do Gabriel Barbosa, que está aqui, ó, todos os outros estão no Flamengo e vão ficar no Flamengo até que o Flamengo... E o Gabriel Barbosa, grande chance de permanecer, né? Ou vender, ou negociar, ou permanecer, ou aposentar, nos casos dos mais velhos, enfim. São caras que vão formar o núcleo do Flamengo nessa e nas próximas temporadas também. Provavelmente. Formiga, só para saber o seu voto aqui entre Gerson e Bruno Henrique. Cara, eu acho uma disputa absurda. E aí tem um ponto, em um dos critérios que a gente falou, de custo-benefício. O Gerson foi tratado como um reforço caro. Foi. Ele euro, tem toda uma questão dele estar vindo, é muito compreensível. O Bruno Henrique custou 23 milhões de reais. O Gerson custou mais de 30, né? Quase 40. 10 milhões, né? Ou seja, quase o dobro do Bruno Henrique. E o impacto no Bruno Henrique, ele é gigantesco. Porque depois do Gabigol, ele é o que mais participa de gol. Ele, às vezes, tem que cumprir o papel de Gabigol quando o Gabigol não pode jogar. Porque ele funciona de 9. Não é o melhor Bruno Henrique, mas ele funciona. O Gerson também é um coringa, tanto que é esse o nome que ele é chamado. O impacto dele no time, ele é enorme. O Gerson, inclusive, teve menos tempo de se adaptar e acho mais difícil fazer o que o Gerson faz do que o Bruno Henrique. Porque o Bruno Henrique teve o início do ano, teve todo um tempo para pegar no tranco. Mas é complicado, assim, o cara que se envolve em tantos gols pela metade do preço, eu vou no Bruno Henrique. Então leva Bruno Henrique, hein? Leva Bruno Henrique. O voto do Ale foi... Não é desculpa, eu tô falando, como o Ale também fez, não sei, qualquer voto aí é maravilhoso. Muita injustiça o Gerson ficar no primeiro mata-mata. Com certeza. Mas aí a injustiça, isso mostra a qualidade do time do Flamengo. O Bruno Henrique tem chance de ser um dos melhores jogadores do ano, e pra mim o Gerson tem chance de ser o melhor jogador do campeonato ainda. Eu acho que tinha uma chance aí teria que ser uma coisa casada de propósito, né? Se jogasse o Gerson pra disputar lá com o Rafinha, e botasse o Mari pra cá. Aí passava os dois. Aí ia passar todo mundo e... Então você já tá dando seu voto no Rafinha em relação ao Mari? Não, o pior que, olha... Pra mim esse é o mais desequilibrado. Eu acho... É porque, assim, existe uma demanda gigante ali, né? Na lateral. Na lateral. Na direita. E o Mari, quando chega, o Rodrigo Caio meio que já acertou. O Mari, ele é um plus. Mas, assim, se ele fica no banco, pro Tuller, pro Rodolfo, ninguém ia estar também achando uma barbaridade. Eu não sei. Não sabe o quê? Não, eu não sei se isso acharia uma barbaridade, porque o outro poderia não entregar como ele está entregando. Não, mas assim, quando o Mari chegou, não tinha uma crise na zaga, mas existia uma crise na lateral. Quando ele chegou no Ninho do Urubu, eu falava, nome, Paulo Mari, quem? Aliás, tem uma coisa que... Então, o seu voto é Rafinha? Tem um assunto que eu nem comentei. Apesar do Mari não estar jogando mais que... Tá jogando... E que é muito delicado, assim, e é muito complexo mesmo. Que um lateral direito, da mesma posição do Rafinha, falou que quem fala de futebol nunca jogou bola e tal, não sei o quê. O Edmundo jogou pouca bola, o Edmundo? Não, jogou muita bola. Muita bola. Nossa. Muita coisa. Muita coisa. Mais do que qualquer um que está na imagem. O Edmundo foi um absurdo de jogador, ok? Absurdo. O Edmundo falou que o Rafinha é do mesmo nível que o Rodinei e o Pará. O Edmundo jogou bola e falou isso na televisão. E é um cara que eu adoro, que eu amo de paixão. Também de paixão. Não, com todo respeito também, o Carlos Alberto foi um craque. E ele falou recentemente que o Real Madrid não jogaria a Série B, que eu acho que é uma barbaridade. O Coutinho está falando bem amigos, também um certo exagero, né? O que eu quero dizer, e acho que é bom o Ale trazer isso aqui, é porque, e também tem uma questão, quando o Dani Alves falou o que falou, depois inclusive ele se retratou, acho que ele pode achar isso aí, só que está provado que não é obrigatório você jogar bem ou ter jogado para fazer a análise, certo? Sim. Porque, e aí tem uma questão, o jogador meio que fica ressabiado quando um cara que não jogou fala, e quando o cara que jogou faz uma crítica, o cara também fica puto porque fala, pô, ele teve lá, ele deveria me entender. E aqui, não é esconderijo pra ninguém que no início, por exemplo, o Roger sofreu muito com isso.
E outros jogadores, o Casagrande até um dia desse sofre, porque ele faz crítica. O que os árbitros, não é? O nosso Péricles Bassols, o que os árbitros, ninguém sofre mais da vida inteira do que árbitro em qualquer coisa, mas ele escolheu. Ele é masoquista, ele escolheu fazer o que faz. Mas o comentarista de arbitragem é o cara que mais sofre, porque ele continua sendo xingado, né? E ele passa a ser xingado pelos ex-colegas. Né? Inclusive, por exemplo, o Arnaldo, que acabou de se aposentar, mas o Arnaldo, ele ficou de 30 anos, ele ficou comentando arbitragem. Então, evidentemente, ele comentou mais que ele apitou, né? Com certeza. Sim, com certeza, evidentemente. Com certeza. Ele, evidentemente, ele passou a comentar por pessoas que não trabalharam com eles. E todas elas ficavam putas com ele. Ele já se viu, criticar. É complicado, gente. Esse parênteses é um assunto muito complexo. Sim, claro. Enfim, mas é só porque calhou, que é um lateral direito. E teve um outro grande jogador, um craque, que falou a respeito disso. Para mim, essa é a disputa menos equilibrada, embora entenda o Mari muito bom jogador. Para mim, Rafinha. Rafinha, Mauro Betting. O Rafinha é muito mais jogador que o Mari, mas o Mari está jogando mais do que o Rafinha. Só que o Rafinha era muito mais necessário para o Flamengo do que propriamente o Mari. Rafinha. Rafinha, 3-0, passa o lateral. Então, até aqui estamos equilibrados, hein? Temos 2 que chegaram agora, os 2 laterais. Um que chegou no início do ano. E o outro será obrigatoriamente alguém que chegou no início do ano, porque o confronto é entre Gabriel Barbosa e Arrascaeta. Bela disputa, né? Vou começar com o Mauro Betting. Gabriel Barbosa. Eu gosto do Arrascaeta desde o início. E gosto também do Gabriel Barbosa desde o início, só não gosto de nenhum da família Gol e da família Show. Você não gosta disso? Gustavo, Batistuta Gabigol. era bom, o Batigol era legal. Nem o Batigol, nem o... Tutagol? Não, nenhum não? gol. Se fosse Pelegol, Pelegol, eu uso sempre o exemplo Pelegol, Zicogol, que já começa, que é meio cacófato e tal. Então não, Van Bastengol, não. Cristiano então, assim, não gosto. Barbosa, não gosto. Então, assim, o Gabriel Barbosa, para mim, hoje é o grande jogador no Brasil. E o Arrascaeta demorou um pouquinho para ser isso, e o Gabriel também é outro que parece que nasceu na Gávea desde o início. Para mim, Gabriel Barbosa. Um voto para Gabriel e também Barbosa. Pelo custo-benefício. É isso que eu ia apontar. Tem uma questão de custo-benefício aí, um também caro, o outro é um bom negócio, porque você consegue um empréstimo e tal. Se quiser comprar agora, você já compra sabendo o que o cara te deu. Sim. Então já não parece mais tão caro, porque não é um risco. O Arrascaeta, ok, fenômeno, mas tinha um risco de não funcionar. E no início, funcionou mais ou menos. O Arrascaeta foi reserva um tempo, coisa que o Gabriel nunca foi. O Gabriel já chegou num lugar que tinha mais carência que onde o Arrascaeta chegou. Podia ter um probleminha? Tinha. Mas aonde o Gabriel chegou, existia uma crise, porque era uma completa ausência de um 9 que entregasse. Confiável. O Gabriel resolve esse problema, o Gabriel te dá mais do que foi projetado, porque é a melhor temporada da vida do Gabriel. Sim. E a custo muito mais barato que o Arrascaeta. E tendo se adaptado mais rápido. O time sem o Arrascaeta, eu acho que você tem soluções. Você mete ali o Gerson, mete o Bruno Henrique, inverte o lado do Everton Ribeiro. Joga tem várias Berril, soluções. O time sem o Gabriel, eu não sei nem como é que é. Porque, primeiro que é o cara que mais joga. Não dá nem pra saber quantos jogos o Gabriel ficou fora. Pouquíssimos. Faz muito gol. Então, aí eu acho que até assim, teoricamente, por bola, seria difícil. Na análise Flamengo, eu acho até fácil. 2 votos para o Gabriel Barbosa, Ale Oliveira. 3 votos para o Barbosa. Ele é mais fundamental nesse time do... Assim, não, já aconteceu, né? Mas eu acho que aí não é por opção técnica. Acho que é por causa do revezamento mesmo. Do Arrascaeta ficar no banco e o Flamengo não sentir. Pode acontecer, porque o Arrascaeta eu acho que ele é um jogador genial, mas muito irregular. Muito irregular. Por exemplo, no jogo contra o Internacional que a gente citou aqui, no intervalo ele foi sacado. No intervalo ele estava meio gripado. Aí no outro jogo ele não jogou bem. Não foi tirado, só que aí quando a bola cai no pé dele tem a questão da qualidade. Ele é genial. Que ele vai dar o passe e gera o contra-ataque. Ele é genial. Gol, né? Agora, não é um cara regular. Tá. Eu acho até que, inclusive, embora a posição não indique isso, ou no passado não indicasse, o Gabriel participa mais do jogo do que o Arrascaeta. Sim, verdade também. Vem buscar aqui, vem buscar ali. Muito. Então, nesse caso, é Gabriel. Bom, então vamos abrir aqui já nessa semifinal, porque eu fiquei com a sensação de que vai ser mais fácil desse lado direito. Ali pode até economizar tempo. Já... Entre Rafinha e Gabriel Barbosa. Vai direto pro Gabigol? São funções diferentes, mas a história do Rafinha é sensacional. É que ele ainda não é... Será que vai ser? Eu acho que vai ser. Em uma posição muito carente no Flamengo, no Brasil e no mundo, né? Mas é o Gabriel Barbosa. Eles taparam 2 posições carentes. Os grandes problemas do Flamengo, acho que eram lateral direita e o camisa 9, certo? Então a gente tá falando aí da... zagueiro, né? Antes da temporada, zagueiro. Beleza, mas ainda dava. As laterais eram mais carentes, né? Ia. A direita, acho que caminhava. Tá. Lateral e ataque, esquece.
E esses caras são esses tapas-buraco aí. Mas não tem condições, porque o impacto do Gabriel no time é absurdo. Só não discordando, mas fazendo uma ressalva, né? O Mauro falou da carreira, que evidentemente do Rafael, o Rafinha é muito mais velho também, né? Também, claro. Mas não sei Rafael, não sei se alguém já chamou ele de Rafael na vida dele. Não sei nem se o nome dele é Rafael. Exatamente. Mas o Rafinha de moleque já estava na Alemanha. Eu tenho sérias dúvidas se o Gabigol vai conseguir chegar no patamar que o Rafael... Sem dúvida. O Rafinha, desculpa. Que o Rafinha... Isso é coisa de quem é íntimo. Chegou. Claro. Que nem o Oswaldo Oliveira chamando o Seed of the Clarence. Mas tem uma coisa que o Rafinha trouxe e o Felipe também, que é esse espírito de vencedor. Sim. Essa confiança. Ninguém fala tanto com o grupo e tanto com o treinador. E com o árbitro, viu? Porque o Rafinha toda hora. Também com o árbitro, quanto o Rafinha. Cara, então acho que o Rafinha muda a cara, o espírito do time. Foi até legal, porque eu só vou vendo o jogo no final de semana contra o Cruzeiro, tem uma bola que o Rafinha recebe, não é uma saída de jogo, ele recebe, aí ninguém aparece no meio pra tocar. Aí a bola vai, ganha um lateral, o Flamengo, antes de bater o lateral, ele fala assim, ei, vem, você aqui, você ali, pra poder ter essas duas opções de passe, senão eu fico quebrado, entendeu? E aí ele olha pro Jesus e fala assim, pô, vai lá. Entendeu? Não, porque, eu não tenho dúvida que ele e o Felipe Luiz, eles sabem, mas não é mais que o treinador do Flamengo, eles sabem mais do que a maioria dos treinadores. A maioria dos jogadores. Primeiro, porque... Não é polêmica, não é fato. Primeiro porque eles são caras interessados. O Felipe vai ser treinador, inclusive. São caras interessados e inteligentes. E segundo, que a referência que eles têm é sacanagem. Dos melhores, né? É sacanagem. O Felipe Luiz, e aí tá na entrevista que quem não teve a oportunidade de ver, no Ale Responde, o Felipe Luiz é um dos melhores entrevistados até hoje. Tem muito papo legal, o Coutinho é legal, o Arthur é legal, talvez sejam caras até de mais apelo pra garotada, mas pra ouvir bagagem... Pra aprender mesmo. A entrevista do Felipe Luiz é maravilhosa, até porque tem a participação da filha dele, que é fantástica. E aliás, tem uma curiosidade, figurinha entre quem tá no YouTube, eu vou falar... Passou o Barbosa, tá? Já pode botar o Barbosa na final, 3-0. Que é o seguinte, no YouTube, eu não sei como é que funciona, o Formiga vai me corrigindo. Tem uma coisa que ele joga pra cima quando tem um conteúdo menos agressivo, mais familiar. Nesse dia do Felipe, que a gente gravou lá na casa dele, aliás, uma casa maravilhosa lá em Madrid, a filha e o filho estavam sentados na nossa frente. Ou seja, deu aquela... Então, eu não podia falar... Não podia ser o Ale Oliveira, né, basicamente? O nome do conteúdo é Family Friendly, que o YouTube premia conteúdos Family Friendly. E esse vídeo, embora não tenha mais visualizações, ele é o vídeo que mais rendeu financeiramente para o canal. Por conta dessa family Porque friendly. Dessa mudança que tinha uma... Ainda bem que eles estavam lá, o filtro. Mas a família de volta ao estádio. Mas por que eu puxei essa resenha? Eu puxei a lembrança da entrevista, porque ele cita o Simeone, e ele fala do lado técnico, mas ele deixa claro que, tipo assim, cara, pro meu jeito de jogar, às vezes eu fico puto com a maneira como o Simeone, ele não admite que a gente saia jogando, porque assim, é regra, não tocar dentro da área, é porrada direto, e isso é uma diretriz do treinador. Ele para o treino. Ele para o treino. Eu imagino que agora o Felipe Luiz, eu não estou comparando Flamengo e Atlético e Champions com Libertadores, nada, mas eu imagino que agora ele jogue de uma maneira até... mais prazerosa. Ele tá mais satisfeito jogando nesse modelo do que jogando com o Simeone. O Arda Turan foi embora porque não aguentava mais o modelo de treino. O Thiago foi embora porque não aguentava mais o modelo de treino. E ele não é um cara O Raul Garcia foi embora porque estava esgarçado. Mas isso vai muito da recompensa que você tem ao final desses sacrifícios, né? Se você percebe que a recompensa vai ser mas ao mesmo tempo você tem que ter as diferenças de filosofia de jogo, igualmente vencedora. Eu vou abrir com o Ale Oliveira aqui. Felipe Luiz contra Bruno Henrique. A gente passou aqui um momento de muitos elogios ao Felipe Luiz, mas ele pode perder essa disputa, porque isso não tem nada a ver com uma disputa de momento. Eu preciso me amar primeiro. Ale Oliveira. O Bruno Henrique tá pegando uma chave de... O caminho do Bruno Henrique... Se sair, sai forte, hein? Libertadores 2012, né? Road to Istambul. Cara, eu continuo achando tudo isso que eu falei do Felipe, tem muita coisa que eu falei do Rafinha que serve pro Felipe, mas eu tenho que pensar num todo, na temporada, que é a pergunta, e aí na temporada o Bruno tem vantagem. Um voto para Bruno Henrique, eu vou em Mauro Betti. Então, o Felipe Luiz é muito mais jogador que o Bruno Henrique. Não estão em prateleiras diferentes. Porém, objetivamente respondendo, e o Felipe Luiz, aquilo que a gente já havia falado, o Formiga também falou, o René estava entregando, e o Trauco, que seria opção, também não comprometia.
o Felipe Luiz talvez fosse menos necessário ou tão precioso como tem sido o Bruno Henrique. Então eu fico com o Bruno Henrique. 2-0, Bruno Formiga. Ia ser 3-0, porque assim, apesar de todo o impacto do Felipe Luiz, o Bruno Henrique é um cara que assim, ele também entregou, porque existia uma demanda menor, mas existia uma sofrência de pontas que entregassem o que eles foram pagos para fazer. Berrio, Vitinho, todos ficaram abaixo do que se imaginava. O Berrio hoje tenta se arrumar, teve o Marlos Moreno, enfim, ninguém era o dono do lugar. E o Bruno Henrique, ele resolve uma questão de amplitude de campo, ele ainda pisa na área, ele mete gol pra caramba. Qual ponta no Brasil? E aí o Bruno Henrique é raro nisso, porque qual ponta que mete tanto gol assim? Hoje, só tem ele e o Cebolinha. Porque nem o Dudu tá fazendo essa quantidade de gols. Então só tem eles dois. Já vai emendando o seu voto pra final aí. Não, já vai emendar aqui? Emenda aí, já tá na... Eu vou aproveitar que eu já tô com a palavra. É porque você já falou bastante, o Bruno Henrique falou bastante pro Gabigol. Mas assim, aí entra pra mim impacto, sequência, custo-benefício, poder de decisão, Gabigol. Apesar de assim, ser pau a pau. Eu vou só fazer um contraponto em relação a custo-benefício, porque o Bruno Henrique recebe um salário inferior ao do Gabigol. Sim. Já está em definitivo no Flamengo, por um valor que é uma mixaria. O Flamengo vai pagar mais. Menos de 30 milhões no Bruno Henrique é uma mixaria. O Flamengo vai pagar mais no Gabriel. O Gabigol, acho que em termos de salário, eu não sou do imposto de renda, nem o homem pelicano, que o homem pelicano dá o salário de todo mundo. Só não dá o dele. Tá. Que qualquer dia eu vou falar o salário dele aqui. Vocês sabem? Não sei se vocês estão recebendo a mesma coisa. Aí é cara. Para. O Gabigol só pede pro Daniel Alves de salário no Brasil. Isso. Pra quem que ele pede? Não, só pro Dani. Talvez pra você. Acho que só pro Dani. Fugiu do assunto. Vamos lá, Alê. O que você quer? Eu quero seu voto, cara. Pô, é prateleira pra caramba, hein, mano? Não, hoje vai ter a prateleira. Não, meu chapa. Eu quero seu voto. Mata. Um voto pro Gabriel Barbosa de Bruno Formiga. Cadê não tem a prateleira mais? Hoje tem voto no Gabigol. É? Tem voto no Gabigol? Boa. 2-0? Ele é muito símbolo desse Flamengo hoje, cara. Torcida... Totalmente. E nisso também, claro, conta. Isso também conta. É uma coisa que eu tentei falar com ele, mas ele malditamente não me respondeu. Mas é verdade. Eu não vou falar porque ele não falou, então sou eu que estou falando. Ale Oliveira, abre aspas. Ale Oliveira, abre aspas. Eu também não. Ale Oliveira, é que eu queria falar uma coisa que eu tenho certeza, mas não posso falar porque ele não falou. Mas fala. Eu acho que ele é mais Flamengo do que Santos. Mas em coração dele ou identificação? De tudo. Pode ser. E eu tentei tirar essa resposta dele, ele foi malandro. Né? Claro. Mas ele é o Flamengo, cara. E ele é aquilo que o Flamengo, aquele áudio pedia, do jogador mais malandro, o cara que a torcida queria, assim, eu achava uma bobagem alguns pedidos no ano passado. Mas o Gabriel acho que está entregando esse comprometimento. Aquele áudio não dá. Esse um quê de raiz, que eu acho o termo também... Tapa na cara. Mas ele entrega isso, entendeu? E ele agora parece que separou de novo do... Ok. A irmã quer imitar o irmão, né? Porque separa, volta, separa, volta. E agora de separado, ele tá esse rapaz, é um perigo. Ele disse que ele tava com um negócio de funk também aí, não tinha? Bastante funk. É sério isso? Nem a Sony Music pegou tanta coisa, o quê? Mauro Betti. Eu gosto do Ale. Tem a Sony Music? Tem. Sony, se não tiver mais Sony, estão perdidos. Inclusive, lá, o nosso prédio no Rio era de uma gravadora, não sei se era da Sony. Acho que era... Som Livre, do Grupo Globo, Eu falo pra eles falar de futebol, diretor, mas eles são coisados. O legal o Ale, quando ele quer cortar a palavra, quando ele tem um id, pega e fala, opa, preciso parar, ele fala coisa de coisar, ou ele tá falando, o quê? Ele joga pra largar, assim, né? Cara, o Gabriel tá jogando demais, cara. O Gabriel hoje é o grande jogador no Brasil. É um centroavante que merece, olha, e ele tá jogando tanta bola que ele conseguiu voltar à seleção brasileira e tá jogando demais, é o cara desequilibrante, Gabriel Barbosa. Bom, fica, Gabigol, portanto... sim, hoje tem voto pro Gabigol. Pronto. Aí, boa, Mauro. Hoje fica, portanto, como vencedor do nosso mata-mata,